Buenas tardes! Abre as porteiras que nós estamos chegando aqui na sua tarde. O que é isso, Cris? Você está pensando o quê? A gente já está em casa, então a gente inventa essas coisas. Todo dia eu estou falando boa tarde para você, hoje eu falei buenas tardes. Buenas tardes. Não falo nada de espanhol, só essa frase aí. Não, eu fiquei com medo de você engatar uma conversa em espanhol, ele hablar, né? não, eu conheço só o negócio que eu já tenho que jogar todo o meu conhecimento, eu sei, que é de zero. Germana e tal. Boa tarde para você que está em casa aí, está começando agora o Entre Família. Ah, não conhecia esse programa? Continua aqui com a gente até as 4, então você pode desmarcar todos os seus compromissos. E se você já é do Entre Família, já sabe que a gente está falando o quê? Tem que vir aqui, já mandar no grupo da família, chama a avó, chama a tia, põe o cachorro para fora. Não, o cachorro para ficar para dentro. Pode também, pode. Coloca o dogo que a gente fala no sul, né? Tranquilo. Dogo. Agora, a minha diretora disse pra gente poder falar pro nosso telespectador aqui o seguinte. Tá como chegando é que agora, não dá bola pra gente aqui não, tá? O programa é muito melhor do que nós. Fica tranquila, há esperança aqui. Qual é o tema de hoje, Carol? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo social. O nome é complicado, viu? Mas é bem fácil de entender. Imagine que alguém empreenda sem o objetivo final de lucro. Olha, eu estou empreendendo uma coisa, mas não necessariamente eu quero um lucro com isso. Eu quero o quê, retorno financeiro. Não, eu quero auxiliar a comunidade, eu quero mudar realidades, eu quero fazer acontecer. Gente, o programa de hoje tá demais. Então, Você achava que não existia isso no Brasil, e outra, hein? a gente tem histórias fantásticas. Aquele programa disse, meu Deus, eu queria ter visto isso e tal. A gente sabe disso, por isso que é o programa de hoje. E a gente conta, inclusive, com a interação de quem está em casa, viu? Nós vamos agora para um momento que traz informação e você continua aqui com a gente no Entre Família. Entre Família também é informação, e estamos aqui passando para você com notícias do Brasil e do mundo relacionados à Covid-19. E você sabe que ali em Rondônia, né, na região norte do Brasil, tem algumas ações sendo realizadas, viu? E agora você vai conhecer um pouco dessa história de pessoas que estão se mobilizando para levar alimentos para quem precisa. Roda o VT. O coronavírus já infectou milhares de pessoas em todo o mundo. Diversas medidas extremas foram adotadas para tentar conter a pandemia. Mais de 100 países determinaram um isolamento total, o que afetou e assustou bilhões de pessoas. Difícil esse movimento dessa doença, né? Que da idade que eu tô, com 72 anos, nunca tinha visto uma doença igual essa. Só Jesus para ter a misericórdia de nós. Além do medo de contrair a doença, agora surge uma outra preocupação: a comida, que aos poucos começa a faltar na mesa de muitos brasileiros. O dinheirinho que eu pego é comprar remédio, tudo caro, viu? A gente tem que comprar as coisinhas pouquinho. Para ajudar a minimizar o sofrimento de muitas famílias, várias entidades estão se unindo em uma só causa: atender os que mais precisam. A ADRA ela sempre atuou em várias frentes, né, de trabalho. E nesse momento estamos unindo forças para que a gente consiga responder da melhor forma possível às pessoas que tanto precisam. Estamos fazendo uma parceria grande por meio da Associação do Ministério Público e da sociedade civil para que a gente consiga aliviar o sofrimento das pessoas com cestas básicas, kits de higiene pessoal, para que a gente consiga atender o maior número possível de pessoas. A parceria da ADRA com a Associação do Ministério Público de Rondônia já atendeu mais de 700 famílias. Todas precisam fazer um cadastro, pois serão auxiliadas com alimentos por até 3 meses. Nós temos consciência de que o problema só está começando. Nós estamos com o início das emissões agora, as pessoas estão recebendo um pouco da sua rescisão, daquele pouquinho de dinheiro, mas daqui 30 dias isso acaba. E aí nós precisamos unir esforços, é um momento de solidariedade, isso que nos motivou. Já estava difícil já. Chegou numa boa hora. Chegou boa hora, graças a Deus. O projeto também atendeu comunidades ribeirinhas, como o Ramal Maravilha, que fica às margens do Rio Madeira, onde vivem cerca de 70 famílias. A Defesa Civil também está à disposição dessas famílias. A gente estamos levando o hipoclorito para essas famílias necessitadas, tanto na parte da alimentação como na parte da água também. E a Defesa Civil sempre dando apoio a essas famílias ribeirinhas.
Então a igreja faz o seu papel juntando alimentos, a ADRA faz as parcerias e nós usamos a sede das igrejas para entregar esse material e o cadastro está servindo para saber aonde estão essas necessidades tão emergenciais e que vão continuar. E a gente pode continuar dando assistência a essas pessoas. Excelente ações aí, que boas parcerias, viu? A Agência Humanitária da Igreja Adventista desenvolvendo ações em todo o Brasil e no mundo, viu? A reportagem é de Ana Hack, mas quem fala com a gente agora para atualizar os dados dessa ação é o jornalista Ivo Mazo, que é assessor de comunicação da Igreja Adventista na região Noroeste. Ivo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família. Olá, Carol, boa tarde para você, para todos os nossos telespectadores e também em especial para os telespectadores do Entre Família de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Satisfação estar com vocês. Excelente, uma excelente região também, viu? Ivo, conta aí pra gente, porque essas distribuições de cestas básicas, elas já estão acontecendo há mais de um mês, são muitas famílias beneficiadas? Então, Carol, são muitas famílias necessitadas, tá? Famílias que estão em vulnerabilidade, são muitas famílias que já foram atendidas e muitas famílias que ainda serão atendidas. Já estamos nos aproximando, segundo o diretor da ADRA, que conforme deu também a entrevista, o João, já aproximadamente 2.000 famílias já foram atendidas, mas graças a Deus, aos voluntários, ao Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública e também pessoas do bem que estão fazendo doações, a igreja e a ADRA continua recebendo alimentos para atender mais e mais famílias, que até agora já foram aproximadamente 2.000 famílias, não só na capital Porto Velho, na capital de Rondônia, mas também no interior. E eu conversava agora há pouco com o diretor da ADRA para aquela região, e ele dizia que agora uma grande necessidade é de encontrar pessoas. Eles já têm muitos voluntários para fazer a entrega, né? Porque os alimentos chegam até essas famílias são cadastradas, nós temos que prestar contas também para o Ministério Público, para a Defensoria, para quem doa o alimento, a ADRA presta uma certa prestação de contas, né? Então, o que precisa ser agora é de gente para ajudar a entregar esses alimentos. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque enquanto tem muita gente precisando, também os alimentos estão prontos para serem entregues. E, então, como eu disse, já são 2.000 famílias atendidas e que serão atendidas por pelo menos 3 meses, viu? Como a gente não tem noção... Realmente, Ivo, a gente não tem noção, era isso mesmo que eu ia falar agora, a gente não tem noção até onde vai, né, essa crise, o problema, mas aí a gente quer mesmo encontrar pessoas para lidar com essas soluções. O tempo é curto aqui, mas eu não quero deixar passar aqui os dados da Covid-19 na região norte do Brasil e que tem aumentado nos últimos dias, é isso? Tem. Porto Velho hoje já está praticamente com 1.925, mais de 2.500 casos, na verdade, né? Só que tem notícias boas também, né? Já são 844 pessoas recuperadas, 90 óbitos, só que o estado de Rondônia também tem algumas necessidades de UTIs, né? De leitos. Só para você ter ideia, na capital Porto Velho já está 100% dos leitos estão lotados ali, principalmente do Hospital Semetron, que é um hospital público, são 17 leitos apenas, e eles estão completamente lotados. Outra carência é que muitos municípios pequenos não têm UTI, então esses municípios acabam enviando os pacientes para Porto Velho, e eu chamo a atenção, inclusive, para a cidade chamada Guajará-Mirim, ou Guaiará-Mirim, que é na divisa com a Bolívia. Então, só lá já tem 17 óbitos, são muitas pessoas já infectadas e que acabam vindo para a capital. Então, isso acaba gerando um certo colapso no sistema de saúde da cidade, Carol. Olha, a gente precisa realmente tomar cuidado, né, com esse processo todo, né? Agora, algumas ações, o governo tem tomado algumas ações, não sei se a gente consegue falar todas, mas quem sabe essas principais ações, que foi um call center, né? A criação de um call center para que as pessoas consigam ter acesso a informações 24 horas por dia. Além desse call center, eu tenho conversado com alguns amigos de várias cidades do estado de Rondônia,
a Secretaria de Saúde Municipal também está atendendo a cidade, porque às vezes o número do call center não chega até quem realmente precisa, o pessoal do interior. Rondônia é um estado de muitos pecuaristas, muitos sitiantes, então às vezes as pessoas não têm esse acesso. E o acesso que elas têm é com o município mais próximo. Então toda a Secretaria de Saúde Municipal também foi orientada a ajudar por telefone, a meio que fazer como se fosse uma consulta por telefone, né, Carol? E olha aí, essa parceria... Certo. E essa parceria, ela precisa existir mesmo, né? E a parceria também com quem está em casa, continuando em casa e se cuidando. Ivo, muito obrigada pela participação, pelas informações dadas aqui. Eu que agradeço, estamos à disposição. Excelente, aqui o Entre Família lá no norte do país. Mas agora nós alcançamos aí todo o Brasil e também fora do país com informações sobre empreendedorismo social, hein? Quer saber mais sobre esse assunto? Continue aqui com a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família e é muito bom ter você conosco, né? Em casa, na sintonia, você que está indo, olha, naquela TV. E agora tem gente que está online, ntplay.com/ao vivo. E olha só, vou mais longe. Tem gente que já está vendo a reprise. O quê? Agora a gente está ao vivo aqui, é claro. É. Mas tem gente que já está pesquisando. Gente, eu vi um negócio muito bacana. Um tema bacana, um tema legal. E as pessoas participaram bastante. Nós estamos aqui já profetizando o que vai acontecer nesse programa aqui. Porque nós contamos com a sua participação. Pode ser que... Mas que negócio seja empreender de forma social? Por acaso... Você pode estar falando aí, pensando, né? Eu não sou empreendedor, não. Eu tô não aqui tem na nem minha casa CNPJ, aqui, não tem esse time empresarial e tal. Isso é pra quem tem dinheiro, né, cara? Isso é coisa pra gente pessoa chique. Não, meu querido, não. Porque ninguém está isento e todos têm a possibilidade de fazer o bem ao próximo, né? De auxiliar sua comunidade de alguma forma. Por acaso você já se envolveu em ações que auxiliam a sua comunidade, auxiliam o próximo, iniciativas pessoais ou se engajou em ONGs, organizações, igrejas, enfim? Você conta aí pra gente, viu? Que número, Cris? É muito fácil. DDD 12 983 15 0249. Mas, Cris, eu faço um projeto só aqui no meu bairro. Nem é projeto, nem é projeto. Claro, rapaz, claro que é. Agora tem um negócio, vou mostrar pra você que é. Tem gente falando agora, nós temos um podcast, que é os nossos materiais. Podcast é um canto que as pessoas guardam as coisas que a gente já guarda há muito tempo, só colocaram um nome. Agora é podcast, é chique. Tá vendo? Mas já existe há muito tempo. Não importa então o teu projeto é um projeto, tá aí. De repente ela já tá empreendendo socialmente aí. E não sabe. Conta pra gente. Manda aí, que número que é, Cris? DDD 12 983 15 0249. E falando nisso, a gente tem alguém que já empreende nessa área social e a gente vai, inclusive, bater um papo especial. Vamos lá. Quem está aqui conosco, Matheus Mendes, ele que é aqui do Vale Paraíba, de São José, já contou um pouquinho pra gente, já deu umas risadas aqui nos bastidores, que você viu que você está em casa aqui, né? Em família, né? É. Em família. Então, a gente falou para ele assim, tem sempre alguém que a gente dá uma puxadinha de tapete, porque tem os vídeos do final do ano e tal. E ele falou, não acredito que sou eu. Eu disse, não, Matheus, você veio aqui porque você trabalha nessa área há 10 anos, na área comercial, tem um trabalho social e tal. E o Matheus é um cara que parece ter um rostinho conhecido, sabe? Aquela pessoa que você já viu até na TV, rapaz. Será? Não sei. Não sei. Você teve essa impressão também, Matheus? De onde é que você é, rapaz? Conta pra gente aí. Vamos lá, sou daqui de São José dos Campos. Estou pertinho aqui, né, da estrutura da TV. E nascido e criado em São José, fui para São Paulo estudar e retornei para São José para seguir aí a carreira de empreendedor, de empresário. E estamos na luta, estamos aí. E hoje nós vamos falar aí de empreendedorismo social para que você compreenda, antes da gente falar dos conceitos, do que é, né, quais são os fundamentos, né, os objetivos desse processo, vamos chamar aqui uma pessoa que realiza isso e que faz isso na prática. Vamos chamar aqui a Mariana Robran. Será que é assim que eu falei correto, Mariana? Seja muito bem-vinda. Isso, é isso mesmo, é Mariana Robran. Eu que agradeço o convite. A Mariana, ela é cofundadora, né? Uma das fundadoras do projeto Cabeleria. Explica para a gente um pouco como funciona esse projeto. Bom, a Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelo, confecciona peruca e doa essas perucas para pacientes oncológicos ou pacientes que tenham qualquer patologia que tenha como sintoma aí a queda do cabelo. Ô Mariana,
Eu sei que você tem no seu DNA essa vontade de atuar, né? A sua ONG aí, né? Ela se oficializou em 2013, mas você já está nesse barco aí desde 2005 e vendo os números aqui da sua ONG, gente, Carol, mais de 300 mil doações, já foram mais de 7 mil perucas mandadas para todo o Brasil em 5 bancos, né, que estão no estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Gente, é vontade de ajudar. Onde nasceu essa vontade, Mariana? Bom, é muito engraçado. Eu defendo com todas as garras a questão do empreendedorismo social, porque o Cabelegria começou simplesmente com uma vontade de 2 meninas e amigas a cortarem os seus cabelos e doar. Não foi pensado, não foi planejado, a gente em nenhum momento tinha dinheiro para investir, então a gente só tinha essa vontade de doar o cabelo e foi acontecendo. Então foi evoluindo, a gente conseguiu num primeiro momento arrecadar uma quantidade expressiva de cabelo e quando a gente foi levar até algum lugar para entregar essa doação, a gente viu que nenhum lugar especificamente pegava os cabelos, confeccionava a peruca e doava para os pacientes. Então a gente ficou um pouquinho com a sensação de que foi em vão o projeto. E aí a gente decidiu ir atrás e não parar e, enfim, pegar todo o processo aí de confecção da peruca e entrega dessas perucas. E todo esse processo, por mais que ele tenha acontecido muito rápido, ele foi de maneira muito espontânea. Então, a gente foi pensar em criar um CNPJ e estruturar um pouco melhor a ONG depois. Enfim, quando as pessoas começaram a perguntar como que doavam financeiramente, a gente falou, bom, está chegando num ponto onde a gente precisa dar mais transparência para as pessoas, para dar a conta da própria ONG, mas foi tudo pensado posterior a uma ideia. E como é que esse processo acontece, né? Então, eu tenho um cabelo, eu corto ele, eu envio para onde? Como eu faço para que esse cabelo chegue até essa pessoa? E como é que vocês escolhem as pessoas? A gente viu ali no site, olha, a gente não olha a renda da pessoa, quanto ela ganha ou não, se ela tem condições ou não, todos têm o direito de receber esses cabelos aqui. Exatamente. Então, é muito simples. Quem quiser doar o cabelo para a Cabelegria tem um tamanho mínimo, que é de 20 centímetros. No nosso site, que é cabelegria.org, informa o endereço. A gente tem um endereço de caixa postal para envio para correio. Também tem vários locais onde as pessoas podem entregar pessoalmente esse cabelo. E para receber uma peruca também é bem simples. O paciente, ele envia uma documentação para a gente, que essa documentação pode ser enviada através do nosso site ou através do nosso e-mail. A gente realiza um cadastro desse paciente e aí a gente vai dar a opção de como ele gostaria de retirar a peruca. Ou através de um banco de perucas físico, se estiver próximo a ele ali, ou no banco de perucas móvel também, que ele roda o Brasil. Ou se eventualmente não tem nenhum banco de perucas perto, ou o banco de perucas móvel vai demorar para ir até o local, a gente encaminha essa peruca aí pelo correio. Agora, Mariana, é o seguinte, olha, você falou de um CNPJ e tal, vendo em você, você não tinha essa pretensão. E a Carol colocou muito bem no início do programa que às vezes a documentação é só uma sequência para fazer com que isso seja de uma forma legal. Porque o que te impulsiona não é simplesmente ter os números ali, ou ter esse regimento de ter ali, olha, eu tenho um CNPJ de uma ONG. O que te estimula? Para quem está em casa agora, porque a gente falou o seguinte, olha, eu tenho que empreender a coisa de quem tem dinheiro. E vendo a raiz do teu negócio, não foi assim, né? Não, eu acho que empreender socialmente basta você querer ajudar o próximo. Você não precisa ter um CNPJ específico para ajudar o próximo, vai dar a sua vontade física de às vezes fazer num momento desse que a gente está vivendo, a gente vê várias costureiras empreendendo socialmente, fazendo máscaras, entregando máscaras. A criação de um CNPJ é um passo a mais, né? Se você vê que o seu empreendedorismo social está dando certo e você quer dar um passo a mais nele, você cria um CNPJ, enfim, uma conta bancária, e aí começa a buscar parcerias. Mas eu vejo um mundo muito grande do empreendedorismo social. Você pode sim fazer parcerias no seu bairro, na sua comunidade, com mercados da comunidade, com locais da comunidade, para ajudar o próximo, sem especificamente ter um CNPJ. Eu acho que basta apenas a vontade
de ajudar. E quem está no setor aí, no terceiro setor e no empreendedorismo social, percebe que, eu falo isso o tempo inteiro, quem mais ganha é a gente, não é as pessoas que a gente beneficia. Agora a gente tem um especialista aqui, quero até aproveitar a presença dele para fazer uma pergunta, né, Matheus? A gente percebe que essa paixão, né? Primeiro eu desenvolvo uma ação que eu percebo uma necessidade e desenvolvo essa ação. Passa a ser empreendedorismo social a partir do momento que eu tenho um registro ou não? É como a Mariana está falando aqui para a gente. Não, é como a Mariana está falando, é como ela está fazendo, né? Empreender, a grosso modo, é você fazer a diferença na vida das pessoas. E o social, o empreendedorismo social, é o que você não espera algo em troca disso, né? Você realmente entrega. Então, a parte burocrática do negócio, ela não é uma necessidade nesse caso específico. Então, é mais a vontade e de fazer a diferença e de fazer com que aquilo atinja as pessoas, né? Faça a diferença na vida das pessoas. A parte burocrática é como ela disse, é um segundo momento. Realmente estou ganhando corpo, estou ficando mais, tornando maior, o movimento está ganhando força, você tem que realmente partir para um segundo momento de organização, de prestar conta para quem eventualmente está te ajudando com capital e até quem está te ajudando só com o tempo, né? Quando você começa a ganhar apoio das pessoas, você tem que prestar conta do tempo que aquela pessoa também está te ajudando, mesmo socialmente, então você começa aí realmente a dar um passo, né, Mariana, para estabelecer um critério e uma organização. E é contagiante, né, Cris, esse processo, né? Eu imagino que a Mariana hoje não trabalha sozinha, né, Mariana? Você com certeza tem um apoio aí de muitas pessoas, né? Pode parecer que a gente tem um apoio de uma equipe, né, corporativa muito grande, mas hoje o Cabelegria é composto pela nossa costureira, que é a Andréia, eu e alguns voluntários aí que fazem parte, botam a mão na massa e ajudam a gente. E é realmente essa questão da transparência, né? O CNPJ do Cabelegria, ele surgiu exatamente para dar transparência. No momento onde a gente viu muitas pessoas procurando a gente, que a gente não conhecia, e as pessoas perguntando dados bancários para transferir dinheiro, a gente falou, pô, como que a gente vai dar o meu dado bancário para transferir dinheiro para minha conta pessoal? Então, daí surgiu a necessidade de, a gente precisa ter uma conta da ONG para mostrar a transparência. Agora, falando em transparência, Mariana, agora nesse momento aqui, a gente está apresentando algumas fotinhos aí da ONG, o sorriso de quem está recebendo. Do Instagram ali, o Instagram, olha. né? E é com essas imagens aqui, ó, de felicidade que a gente quer agradecer você. Um grande abraço, continua com essa missão aí, contagiando e o melhor, né? Discipulando outras pessoas com outros nichos, outras realidades sociais, outras carências. E um grande abraço para você. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui da Cabelegria. Muito obrigada. Um abraço. E a nossa missão de solidariedade continua. Quero saber da sua ação. Já mandou pra gente? Então manda. DDD 12 98315 0249. Já já o Matheus vai conversar com a gente. Tem outras pessoas que vão entrar online e você continua aqui juntinho com o Entre Família. Um pequeno intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta nesse intervalinho que é piquititinho, né? Que a gente fala em casa, piquititinho. Olha, entre família a gente fala esses termos aí. E empreender. Você descobriu agora que você está empreendendo, que coisa. E olha só, existe um negócio que todo mundo tem, hein? Dinheiro, Cris. Não, eu não tenho tanto não. Mas olha só, é família. E tem uma revista que tem um tema muito especial. Olha só, é a revista Entre Família. E atenção aqui no Close, eu vou abrir o tema. Olha só o tema que está aqui. Olha que benção. Você já pegou aí ou não? Uma empresa chamada Família. Então você já é empreendedor, tem um negócio. Você tem uma creche agora, né? Na pandemia aí, com 2, 3 crianças, tal. O que eu vou fazer? Você virou uma professora, que agora está inclusive prendendo matéria de 7ª série, tal, ciências, atualizando. Família é isso, mulher guerreira, empreende em casa, gestora aí das finanças. E essa revista aqui sabe muito bem disso, dessa realidade. E aqui tem temas especiais para essa empresa chamada Família, que é inclusive a questão das finanças, tem a questão da saúde emocional. A gente teve programas aqui falando do conceito pandêmico que está aflorando, né? Então, ó, vamos trabalhar isso aí de forma gratuita. Não, Cris, fala de novo essa palavra. É de graça. Isso me faz bem, ó. O tímpano se abre quando tem esse tipo de palavra, meu queridão. Essa revista aqui, ela tem um custo que é paga pelo projeto do Anjos da Esperança, que está completando 14 anos, que sustenta toda a rede Novo Tempo de Comunicação, e você vai pedir essa revista que está paga. Até a postagem, é só receber. Então liga, 0 operadora 12 21 27 31 21.
E olha só, tá com o WhatsApp na mão, então aproveita. 12 98 100 14 25. Primeiro passo para empreender em qualquer conceito é dar um primeiro passo, é se informar, ter conteúdo, ainda mais de graça e de qualidade aqui na Entre Família. Gostou? Você já viu que você é empreendedor? Então vamos voltar para a nossa roda de conversa, a nossa sala da verdade e a informação. Não para, viu, Carol? Não para, não. E é por isso que nós temos aqui um empresário, né, um especialista para tirar todas as dúvidas de quem está em casa e as nossas também. Você está mandando aí? Vai mandando que daqui a pouquinho nós vamos ler todas as suas interações. Enquanto isso, a gente vai enchendo o Matheus de perguntas aqui, viu? Agora, Matheus, quando a gente viu ali no primeiro bloco, a Mariana falando das iniciativas e tal, e de como ela viu uma necessidade, não necessariamente ela estava nesse contexto dessa necessidade, mas ela, não, eu quero vender meu cabelo, e eu quero saber como é que esse processo se dá, né? Qual é o impacto financeiro desse modelo de negócio para a economia local, do país, ou mesmo de quem está empreendendo? Bela pergunta, é uma ótima pergunta. Hoje se fala muito de propósito, né, das pessoas terem um propósito de vida, o que é aquilo que ela está fazendo, né, o que nós estamos fazendo aqui que realmente está agregando de dentro para fora, né, que a partir do momento que a gente está feliz com aquilo e é uma energia que vocês comentaram, né, o empreendedor, ele tira uma energia de dentro, é uma coisa louca, né, o voluntário, ele também faz uma coisa que, nossa, de onde vem tanta energia e todo dia. Então acho que é isso, a partir do momento que você tem essa energia, né, sua de fazer as coisas por você, e não esperando nada em troca, você realmente começa esse movimento, você dá o start, e eu acredito que é isso que depois na ponta vai dar o resultado financeiro, que vai mexer na sociedade, que vai mexer um pouco na estrutura, que vai ajudar a comunidade. Então assim, e o de dentro para fora também muita gente pensa, ah, mas é porque eu faço alguma coisa lá não sei na onde, eu faço alguma coisa legal, eu acho que é isso, né? Mas e o seu vizinho? E a pessoa, a família, né, empreender em família, e o seu filho, e o seu pai, a sua mãe. Então comece de dentro para fora. E dê o primeiro passo, né, que vocês falaram, é muito legal, saia da inércia, esse é o primeiro passo do empreender, né, empreender muita gente relaciona com, é só nos negócios, né, do empresário, não, né, empreender é em casa, com o filho, e realmente eu entendo que empreendedorismo é você fazer a diferença na vida das pessoas, e aí esse tema ele cabe em todas as áreas da vida, né, você pode empreender e fazer a diferença na vida das pessoas, com qualquer assunto, com qualquer... E hoje, Matheus, a gente vê até que a democratização da internet deu voz a algumas pessoas, deu acesso, inclusive, porque antes eu tenho algo aqui que talvez não seja necessário na minha comunidade, aonde eu vivo, mas o que eu tenho, de repente que é conhecimento, ou a gente tem hoje um profissional da área psicológica, por exemplo, olha a necessidade que nós temos, não temos consultório, a questão de estar atado hoje com a questão pandêmica, mas aí eu tenho uma democratização. Então antes, eu tenho coisas que eu posso tocar, agora a gente viu a ADRA, né, que faz um movimento, não é de hoje, uma construção, não foi só no momento pandêmico agora, né, em todas as crises, catástrofes, a ADRA tem esse modelo, mas muitas pessoas agora conseguem fazer isso aí, e a internet deu voz e vez para muita gente também, porque a gente vê muita coisa ruim, mas abriu um leque para também ter esse empreendimento, empreender, né, socialmente. A internet ela é plural, né, ela fala por todos e com todos. É óbvio que a gente tem a necessidade de uma estrutura da internet chegar em alguns lugares, mas hoje ela atende aí grande parte do território mundial, né? Então deu alcance, né, para todas as mensagens. Assim como um programa de TV de vocês, Entre Família, você alcança determinadas pessoas e a internet potencializa isso, né? E hoje nós estamos aqui numa estrutura desse jeito, né? O programa está sendo transmitido ao vivo pela internet, então você começa a dar outras opções para as pessoas ouvirem o que você está dizendo, né? A internet hoje é fantástico e ela num determinado momento, as redes sociais ganham muita força porque ela é free, né? Ela é grátis, ela é gratuito. Então, você não precisa investir, né? Porque a ideia de empreendedorismo já pensa, né? Acho que vou ter que investir financeiramente, vou ter que tirar, né, do meu bolso alguma coisa, mas não, às vezes é só mesmo iniciar com uma vontade de fazer a diferença. E você está querendo fazer a diferença como? Mandando suas interações aqui para a gente, falando, perguntando, e nós estamos aqui para ler, viu? Pode jogar no ar aí, então, a nossa primeira interação de hoje, e está vindo lá de Belém do Pará. Belém do Pará, Larissa Catiussa. Olha aí que 2 nomes, né? Ficou composto e ficou bonito. Servir traz algo de profundidade e propósito, que foi a palavra que o Matheus usou aqui, que eu amo muito.
Eu tenho vontade de começar a alfabetização de adultos na cidade de Tailândia, Pará. Tem muita gente da Tailândia que participa comigo lá na Rádio Novo Tempo. Um abraço. Cada vez que uma pessoa chega no meu trabalho e não sabe ler, a vontade reacende em meu coração. Agora é o seguinte, você já sentiu essa vontade? Eu também. E muitas vezes nós temos um dia a dia. E eu acho que, de repente, um exemplo, a Mariana, você acha que ela tem as mesmas 24 horas que eu, tem insônia, né? Exatamente. Então, o que divide, então? Como eu vou encaixar isso na minha agenda, né? Porque ela fala de uma paixão e parece que isso ela está deixando morrer, né? Só acende quando vem essa pessoa. Como é que eu ultrapasso essa linha aí, Matheus? Aí é um... Cada um tem essa linha. Do querer e do fazer, né? Do fazer. Eu gosto muito da relação no mundo geral, né? Antes desse momento que a gente está vivendo, as duas principais formas de resolver qualquer assunto, né, no mundo capitalista que nós vivemos, tempo e dinheiro. Um desses dois assuntos vão resolver qualquer assunto, qualquer tema. Então, qualquer dificuldade, qualquer barreira que você encontra, se você tem dinheiro, as pessoas acham que o dinheiro pode resolver. Não resolveu, você tem tempo. E aqui está o grande lance na minha cabeça, assim, desse momento que nós estamos vivendo agora. Se a gente está numa retração econômica, o dinheiro automaticamente ele está retraído. E essa é a dificuldade hoje da maioria das pessoas, de lidar com esse problema. E aí você começa a dar valor para o seu tempo. Você começa a ver que você tem mais tempo para as coisas. Porque agora, se eu estou... Um exemplo, eu estou trabalhando de home office. Eu ganhei facilmente cerca de 1 hora no meu dia, entre idas e vindas para o trabalho, voltas para carro, não sei o quê, vai e desce. É 1 hora que eu já tenho uma diferença para poder fazer alguma coisa e reacender um desejo. E aí você, a partir do momento que você tem a consciência de que, cara, eu tenho mais tempo para aquilo. E se eu não tenho tempo, minha agenda está lotada, eu tenho que achar minhas prioridades. Então, partindo desse ponto de você realmente, de dentro para fora, de novo, repare que sempre vai estar nessa lógica de você se autoconhecer, entender suas vontades e realmente, a Catiúcia, se ela quiser fazer, faça, comece. O primeiro passo é organizando. Como é que eu posso fazer isso? Olha, eu tenho meia hora por dia, tá? Meia hora por dia, então eu vou falar sobre isso. Começa com o Google. Como fazer? Vai procurar as referências, né? Copie o que é bom. É um dos primeiros passos da criatividade. O pessoal fala, mas eu não sou criativo. Tudo bem, então existem técnicas para isso. Vá atrás, joga no Google, converse com um amigo, converse com um parceiro e você volta depois para o seu caderninho de anotações. Olha, na minha meia hora por dia eu já ganhei tais caminhos. E aí você vê que as coisas começam a fluir. Você vê que o seu tempo começa a render em cima daquilo e você saiu da inércia. E aí é um caminho sem volta, né? E vai encontrando soluções, né? Recente aqui no programa nós vimos uma matéria falando de uma senhora simples, ela não tinha empreendimento nenhum, ela não faz nada para fora, mas ela viu essa necessidade das pessoas em ter máscaras, né? E aí falou assim, olha para o meu neto, por favor, pega o celular aqui, filma eu fazendo essa máscara. Virou um EAD, ela nem sabia que era isso, né? Um EAD na comunidade, todo mundo recebendo os vídeos dela para aprender a fazer máscaras. Então, acho que é bem esse processo, né? Mas como eu faço? Como eu inicio? Então, se partir do conhecimento, já é um bom passo a ser dado, né? Ou seja, você busca conhecimento, pega na internet, conversa com as pessoas, e aí você pensa, nesse momento pandêmico eu não posso fazer nada. Quem sabe na internet ou conversando com outras pessoas, você consiga perceber que o leque está bem amplo, né? A gente está conseguindo fazer muitas coisas de forma virtual. Muitas verdade, coisas. Né? E outra, eu vejo às vezes que tem coisas que estão tão perto, mas eu comparo. Um exemplo, no início do programa aqui a gente está falando, olha que tema é esse, né? Será que a gente vai conseguir passar para quem está em casa o que é? E a Carol, né, estava desenhando algumas coisas simples. Então, querendo ou não, na mente da Carol, ela já desenhou um parâmetro. Eu tenho um parâmetro. Conversando com o Matheus, a gente ampliou. Aí, nasceu o projeto da Mariana ali, poxa, a gente vê todo um projeto, 7.000 perucas, 300.000 doações, a gente vê... Parece que é grande, uma empresa, já vê uma associação, já vê um avião passando, a gente constrói algumas coisas, aí de repente vê que o projeto diz, não, eu tenho meu cabelo, comecei pelo meu cabelo e tal. Aí o Matheus fala, gente, está sobrando 1 hora. Então, se você se organizar, você vai encontrar na sua proporção e deixa o tempo ir levando, porque é de dentro para fora.
É isso mesmo, viu? As dicas são ótimas, mas o nosso tempo vai correndo, vai empurrando a gente, mas nós vamos falar agora de um outro assunto que é importante também, e quem sabe aí você pode usar até a palavra empreender nesse processo todo, viu? Porque a Kari do Canto, ela sempre traz informações valiosas e a gente consegue colocar na prática na nossa vida e quem sabe ganhar um dinheirinho com isso aí, fazer a diferença, viu? Vai aprender agora aqui um artesanato especial com a Karina do Canto. E aí, família, tudo bem? Eu estou aqui no meu cantinho da costura. Eu sei que tem muita gente que acompanha o programa que gosta de costura e hoje trago uma dica super fácil, bacana, que você vai poder fazer até reciclando. Alguma toalhinha que às vezes a gente usa e tá meio feinha no meio, mais gastinha num lado no outro, você pode aproveitar as partes que ainda estão boas ou usar uma nova toalhinha, enfim, para fazer essas toalhas de higiene. Eu me inspirei um pouquinho no mundo infantil, porque eu acho que seria uma forma mais ecológica até de fazer a higiene do bebê. Quando são pequenininhos, você pode ter um potinho com uma aguinha morna, enfim. De um lado você faz uma estampinha, tá? Que pode combinar com a decoração do quartinho do nenê, ou até se você gostar de qualquer bichinho, enfim. E aqui do outro lado ele tem toalha, tá? Então a gente só vai umedecer, fazer uma higiene rapidinha ou ter na bolsa para às vezes enxugar a mão quando a gente não tem nada e está no meio da rua, né? Então você veja aí que é super fácil de fazer. O que você vai precisar? Um retalhinho de toalha e também um retalhinho de tecido de algodão, estampado, que você tiver ali em casa, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz de 13 centímetros por 13 essas toalhinhas, tá? Aí você vai cortar junto a toalha com o tecidinho. Se você tiver uma régua de patchwork, melhor, se não com a tesoura mesmo. E eu tenho meu cúter aqui, que facilita um pouco a vida, né? Aí, o que eu faço? Tenho frente e o que seria o forro, que é a parte da toalha. Você vai virar ele, tá? Você vai colocar alguns alfinetes e fazer a costura de 1 centímetro aproximadamente, tudo na borda. Essa é uma costura bem pensada assim, mais para iniciantes se animarem e aproveitar material que já temos em casa, tá? Agora, a dica, você pode fazer também toalhinhas com uma estampa de florzinha, bolinha, lisa até, para você poder usar para tirar maquiagem, para limpar a pele, né? Como eu falei para vocês, ter na bolsa, na mochila e poder também, às vezes, higienizar as mãos. A gente lava a mão, às vezes, num restaurante, alguma coisa, não tem papel. Aí você tem isso na bolsa, resolve rapidinho, tá? Vou passar na máquina. Eu levo, então. Deixando 1 centímetro. Chegando aqui no cantinho, você calcula mais ou menos esse centímetro que você está fazendo de costura e encosta o pezinho bem na borda, né? E essa pode ser tua referência para costurar. Você vai tirando os alfinetes. Chego aqui, calculo a mesma distância também. E eu tenho que deixar um espaço aberto para poder virar essa toalhinha. Então, vou costurar 2 centímetros, mais ou menos. Corto e começo de novo, mais 2 centímetros. Eu sempre dou um rematezinho para que ele depois, quando a gente vai virar, não abra essa costura, tá? O que eu faço agora? Vou cortar esses cantinhos aqui, para que quando a gente virar, ele não fique uma bolota de tecido aí nesse canto, né? Aqui eu já viro ele.
Dá para fazer também em formato de círculo, fica bem bacana. E aí você, de repente, pode fazer desse mesmo jeito ou simplesmente passando um pesponto de zigue-zague na volta, só para que ele não desfie. Também fica legal. Você pode colocar numa caixinha, pode colocar nas gavetinhas, quem sabe, né, onde você troca o seu bebezinho. Ou até, eu tenho visto muito na internet, colocam em vidro, sabe? De tipo, parece uma frasqueira ou bomboniere, que chama, né? Então, fica bem legal. Bom, aqui o que eu faço? Eu vou fazer 2 costuras. A primeira, bem pertinho da borda. Por quê? Porque eu vou fechar essa parte aqui que ficou aberta, tá? Por onde eu virei a nossa toalhinha. E a outra vai ser simplesmente uma forma de enfeite, de fazer um acabamento mais bacana, tá? Cheguei aqui um pouquinho antes do final, viro. Estou costurando bem na borda. É uma ótima costurinha para iniciantes, inclusive para criança, viu? Que já consegue, lógico, costurar e tal. Eu deixo as minhas filhas fusarem um pouco na máquina de costura, até porque é um pouco da minha história, né? Eu lembro quando a minha avó deixou pela primeira vez eu mexer na máquina de costura, eu acho que foi um dos dias mais marcantes da minha vida, né? Porque costurava numa maquininha de brinquedo, aí passar para uma máquina de verdade, muito bom. Agora a gente vai fazer uma outra costura, mais ou menos deixando 1 centímetro da borda até aqui, para fazer aquela vistinha que eu falei para vocês de deixar um acabamento mais bacaninha, tá? Cheguei aqui a mais ou menos 1 centímetro, viro. Viro novamente. E, para finalizar, me encontro com a costura de onde eu iniciei, tá? E faço um arrematezinho aqui com a minha máquina. Vou cortar aqui as nossas linhas. E olha só, tem uma costurinha super fácil para você treinar caso esteja começando. E para aqueles que já são um pouco mais treinados, né, vamos dizer assim, na costura, é um trabalho super gostoso de fazer e o principal, como eu falei para vocês, é uma possibilidade mais ecológica, né? Às vezes a gente não tem, acabou as toalhinhas em casa ou quer levar na bolsa, é uma boa também, você pode adaptar o formato, o tamanho, de acordo com o seu gosto. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado muito, eu vou continuar aqui com as minhas costuras e fazendo mais coisas bacanas para que você faça em pouco tempo, gastando pouco ali no Entre Família, tá? Manda um abraço para vocês, agora é com vocês, Cris, Carol. Excelente, Karen. Muito obrigada por mais dicas aí, viu? E o intervalo agora é rapidinho, viu? No próximo bloco, nós vamos conhecer uma história de alguém que nasceu ali na favela mesmo, na comunidade de São Paulo. E você acredita que o início foi ali num barraquinho, numa favela. Mas depois essa pessoa empreendeu de uma forma que em um único evento arrecadou mais de 120 mil reais? É uma das pessoas mais conhecidas nesse terceiro setor aí. E outra, você vai ver que a realidade e o apoio de uma mãe, o olhar de uma mãe que é empreendedora, rapaz. Bom, eu não vou contar mais Rede nada. De apoio. É depois, cara, depois do intervalo. É depois, é rapidinho, voltamos já já. De volta aqui com Entre Família. Olha, hoje nós estamos falando de um tema, hein? Começou complexo, mas aí você está acompanhando aí com a gente, está simplificando a situação, viu? Eu tenho um desejo, uma necessidade que está aí urgente na minha realidade.
E aí a ação é só esperar a coisa acontecer. Mas pode ser que você esteja levando mais ou menos assim a sua vida financeira, né? Eu tenho um desejo, quero dinheiro, né? A necessidade é ter mais dinheiro na minha conta. E eu vou deixando acontecer. E não funciona. Tem que ter planejamento, tem que ter organização financeira, tem que ter conhecimento e informação, viu? Mas, Carol, não sei administrar essa situação aqui. Olha, vou te dar uma dica valiosa. Tá aqui na minha mão essa dica, hein? Saldo Mais vai de graça para sua casa, para você aprender a lidar com aí essas necessidades e os desafios da sua vida financeira em família, tá? Isso aqui não é só para você não esconder embaixo do colchão, não. Isso aqui é para chamar todo... Chama essa menina aí que quer trocar o celular toda hora. Você aí, ó, que não deixa essa luz acesa toda hora. Vem aqui, vamos conversar sobre assunto financeiro aqui em família. Isso. Junta todo mundo aí para negociar aí as ações que você precisa tomar para desenvolver aqui uma saúde financeira, viu? Eu já ia falar saudade da finança. Eu também tô com saudade de uma finança mais equilibrada, mas tudo bem, não tem problema não. Nós vamos resolver essa saudade aí, ó. 0 operadora 12, pega seu celular agora. 0 operadora 12 98 100 14 25 para você pedir a revista Saldo Mais na sua casa. Quer ligar no telefone? Tem também. 0 operadora 12 2127 31 21 para você pedir. O Carol vai chegar aqui e aí já vai falar assim, ó, isso aqui é só um valorzinho. Não, tem valor não, viu? Você só precisa dar um abraço no carteiro, que é o que o Cris sempre fala aqui. Dá um abraço. Agora abraço não pode. Não pode mais, não pode mais abraço. Então você faz assim pro carteiro de máscara, tá? De máscara, pega a revista, vai passar álcool gel, limpa a revista e manda ver, faz a diferença aí na sua casa. Mas a gente continua a nossa conversa aqui, que inclusive continue, tem história, tem informação, né, Cris? Verdade, olha, eu compactuo, Carol, dessa mesma saudade financeira. Você de casa. É saudade, tem né? que pedir aí essa revista, gente. Vamos dar jeito, vamos dar jeito. Já, a gente vai ter uma história lá do Rio Grande do Sul. Já, lá do Rio Grande do Sul, uma história especial. Atenção, Viamão. Atenção, os Pampas. E para você que falar, tem que ter muito dinheiro para fazer empreender. Já, a gente vai ter a história da tia Lolo. Mas antes, como a gente tem muita informação, a gente tem uma história fantástica que a gente prometeu no bloco passado, né, Carol? Com certeza. E agora nós vamos chamar aqui o nosso empreendedor e que começou... Gente, que história, hein? Eu vou deixar ele contar pra gente. Edu, tá online aí já para falar aqui com a gente do Entre Família? Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da minha história e do trabalho que a gente tem feito na Gerando Falcões. Edu Lira, conta aí pra gente como é que é essa trajetória, né? Porque a gente ouviu aqui falando, a produção vai passando algumas informações pra gente e a gente sempre tem informações importantes e lembranças boas do impacto que as mães podem ter na nossa vida, né? Mas eu percebo aqui que a sua mãe fez toda a diferença no rumo que sua vida seguiu, né? Correto. Eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Meu barraco não tinha chão de cimento, era um chão velho batido de terra. Meu pai acabou embarcando no mundo do crime e foi preso, indiciado por roubo a banco. Porém, eu tive dentro de casa uma heroína, minha mãe, Dona Maria Goretti de Brito Lira, que todos os dias olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Eu fui para a educação, não formei, mas estudei e ainda estou em formação. Eu digo que a vida é uma contínua formação. Escrevi um livro chamado Jovens Falcões, publiquei de forma independente, montei um time de 30 jovens na favela e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões, que foi crescendo e hoje deixou de ser uma ONG na favela para se tornar uma rede de ONGs no Brasil inteiro e tem transformado a realidade de comunidades brasileiras utilizando a educação para empoderar e transformar a vida de jovens. Por conta disso, eu fui eleito um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo pelo Fórum Econômico Mundial e saí na lista da revista Forbes entre os jovens mais influentes do Brasil e Homem do Ano pela JQ. Eu conto isso para provar que, apesar de ser muito difícil, é possível. E quando o jovem pobre, da favela, da periferia, o jovem negro, as meninas, têm acesso a tecnologias sociais de impacto, têm acesso ao empoderamento, eles podem, sim, transformar o jogo da sua vida
e se tornarem protagonistas das suas histórias, apesar de toda a desigualdade social. Olha, Edu, quando a gente te ouve falando, no final da sua fala, a gente quer falar, eu faço parte, então, do Gerando Falcões. Já quero, Não vou fazer. É. Dá minha ficha aí que eu quero assinar. Contagia, né? Contagia, porque ele fala com uma paixão e faz sentido, e quando né? ele fala da mãe dele, dá pra ver ali, olha, ela é uma guerreira, tal, né? E a logística que ela deu pra você, né? Olha, não importa esse momento que você tá vivendo aqui, filho, olha, eu quero ver onde você vai chegar, então dá uma olhada aqui. Agora, Edu, a gente está vivendo um momento diferente, né, no mundo inteiro. E o Matheus, que está aqui também, um empreendedor social, falando da oportunidade que nós temos de avaliar esse conceito para a gente aqui, que é o tempo. Muitas pessoas, inclusive, agora estão um tempo de olhar para o próximo de uma maneira diferente, não só para uma modinha, porque às vezes tem essa questão de empreender socialmente de uma modinha. E se fosse essa modinha, não passou na tua vida, né? Ela continua, na verdade é uma tendência, é um discipulado. O que você diria hoje para aquelas pessoas que realmente estão passando por momentos difíceis, mas que nesse momento, apesar dessa desaceleração comercial, financeira, tem muita gente que está bem pior. E é o momento agora de dar as mãos, já que a gente não pode abraçar, dar as mãos com a esperança. É um momento de esperança também, não só para aquele fato de coisas ruins, mas de fazer a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida. Quando o Covid-19 chegou no Brasil e foi anunciado os grupos de risco, como idosos e etc., nós percebemos que existia um grupo de risco social. Só a população que vive em favelas, quase metade são trabalhadores autônomos, manicure, pedicure, mecânico, eletricista, e nós decidimos fazer uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não, para mobilizar ajuda social e alimentar essas pessoas para que elas não morressem de fome, literalmente, nesse período pandêmico do nosso país. E por conta disso nós já mobilizamos mais de 13 milhões de reais nas nossas plataformas digitais, vindos de doação de mais de 17 mil brasileiros de 10 países diferentes. Com essa ajuda financeira, de doação de pessoas que estão engajadas, nós já ajudamos mais de 40 mil famílias. Isso corresponde a mais de 200 mil pessoas alimentadas através das nossas cestas básicas digitais. Então, eu queria aproveitar o espaço que vocês estão me dando, agradecê-los e, inclusive, dizer que quem quiser colaborar e doar, basta acessar gerandofalcões.com/corona no paredão e fazer a sua doação. Excelente, viu? Agora, essa também não é a única ação que é mobilizada, né? Pensada ali pelos Falcões, não. Tem outras ações e a gente vai falar de algumas delas aqui. Tem uma lista aqui na minha mão e eu quero pontuar aqui algumas delas. Nós separamos, inclusive, imagens para você que está em casa, porque às vezes você fala assim, olha, eu quero ajudar. E de que frente eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar, né? Tem essa opção, que você já viu aqui, daqui a pouco está passando também aqui os contatos do Gerando Falcões, para você conhecer um pouco mais, não só dessa ação que está fazendo a diferença ali na periferia de São Paulo, mas também de outras ações que você pode se engajar também. Olha lá, olha, nós temos aqui alguns projetos. Primeiro, tem o Bazar, hashtag Tamo Junto. Eu vi que atrás dele está escrito aí um vai que dá, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que é nada mais, nada menos do que. Explica um pouco para a gente, Edu. Bom, todos os anos a gente realiza um grande bazar, onde a gente mobiliza recurso e esse dinheiro, com a venda de roupas, é integralmente investido na educação das crianças dentro das periferias e favelas que nós atuamos. Excelente. Agora também tem uma outra opção está aqui nas minhas mãos, que são as oficinas culturais, né, que são ministradas ali, esporte, pintura, percussão, isso antes do período da Covid-19, né? Mas são ações que já acontecem, estão bem estruturadas. Está aparecendo imagens aí, explica para a gente. Perfeito. Na rede Gerando Falcões, nós temos diversas ONGs que são aceleradas. E um dos investimentos que nós fazemos são os programas sociais, que nós chamamos de tecnologias sociais, que servem para desenvolver habilidades em crianças vulneráveis que moram em periferias e favelas. E uma delas é a frente de cultura, como vocês estão vendo nas imagens. Agora, Edu, a gente está vendo imagens especiais aqui, jovens que estão realmente tendo a oportunidade que talvez você não teve, sabendo dessa realidade.
às vezes alguns empresários, algumas pessoas falam assim, olha, as pessoas têm que se qualificar e não entendem a realidade, né, de uma comunidade, de uma favela. Agora, um dos pontos é justamente dar oportunidade para esse povo se qualificar. Uma das bandeiras, um marco é a qualificação profissional, né, Edu? Conta pra gente aí. Perfeito. Um dos problemas da desigualdade social é a desigualdade de habilidades. Quem tem acesso a mais renda acaba desenvolvendo mais habilidades, mais skills para o mercado de trabalho. E as famílias mais pobres e vulneráveis, por ter menos acesso à educação, acabam sempre ficando para trás. Então, um dos pilares mais relevantes da Gerando Falcões é a formação. Tanto a formação de líderes em favelas, porque a gente só muda o Brasil uma vez que a gente tem líderes que têm suporte, apoio, até o desenvolvimento em habilidade em jovens que vivem extrema vulnerabilidade social, habilidades em empreendedores também a gente desenvolve, para que essas pessoas possam acessar o mercado de trabalho e construir a sua própria renda, fazendo assim um processo de inserção no mercado e inserção na dignidade. Esse é, com certeza, um dos principais programas que a gente tem, geração de renda para a criação de dignidade. Agora, quando a gente fala dessa questão de estar inserido no mercado de trabalho, já é muito complexo, muito difícil para quem está aí lutando contra a qualificação, com a falta da qualificação, de falta de estudo, preconceito, lutando contra tudo isso. Agora, eu imagino uma pessoa que passou por essa questão carcerária, né, um detento, por exemplo, como é que ele faz para reinserir, né, para estar de volta no mercado de trabalho? É um desafio muito grande, né? E é por isso que existe o projeto Recomeçar, né, que dá essa oportunidade, né? Exato. O Recomeçar é mais uma de muitas ONGs que fazem parte do nosso guarda-chuva de aceleração. E assim como eu tive um pai que foi presidiário, o Leonardo, que é o fundador do programa, ele passou 7 anos preso, eu negociei a saída dele do crime através de cartas. Nós conseguimos fazer esse processo de reintegração, nós colocamos ele na universidade, desenvolvemos, capacitamos, e hoje ele toca um dos mais principais programas do Brasil de qualificação e reinserção do egresso do cárcere no mercado de trabalho, com cases em várias empresas do país, como Ambev, Accenture e IS Logística, que é a maior empregadora de egressos hoje do nosso programa, Tejofran, entre muitas outras empresas. Esse projeto é um dos grandes cases de reinserção de egressos no mercado de trabalho em todo o nosso país. Agora, o que a gente percebe é que essas ações, elas não foram 100% pensadas por você, visualizadas apenas por você, por um olhar que você viu ali na sua comunidade. Mas, por exemplo, essa última ação que nós mostramos aqui, o Recomeçar, veio da necessidade de uma pessoa que esteve presa, né? Ou seja, ele esteve na situação, ele viu a dificuldade, ele vai para a rua, tenta mandar currículo, não consegue, fecha a porta, e ele percebeu que isso pode fazer a diferença. Quem está em casa nos assistindo e está passando uma grande dificuldade, ele pode transformar essa dificuldade em uma oportunidade? Ele pode, ele deve fazer isso, deve tentar, apesar de ser, naturalmente, a gente reconhece, muito difícil. Histórias como a minha, como a sua, é a exceção da exceção. Uma mulher negra chegar num importante veículo de comunicação brasileira. A gente sabe disso, assim como é exceção para mim, mas é possível. Histórias como a minha e como a sua mostram que o brasileiro não deve aceitar o pó do chão, que ele não deve aceitar o resto do chão, mas ele tem que ir atrás, tem que tentar romper com a desigualdade social e construir a sua própria história. E projetos como a da Gerando Falcões é um canal, é um veículo de formação, de empoderamento, de mobilização de recurso financeiro em filântropos, empresas brasileiras, como a gente faz, como a gente diz aqui, inclusive, derrubando muros e construindo pontes para que a favela esteja conectada com o centro e o centro conectado com a favela e o Brasil não seja dividido, departamentizado, mas a gente esteja integrado num processo de transformação. E aqui eu diria até que é a grande oportunidade que nós temos
de, nesse momento difícil, atacar o Covid, o combate à fome, mas no longo prazo, decidir quais são as causas que nós vamos lutar e construir oportunidade de educação para os mais pobres, para os mais vulneráveis, é uma das coisas mais importantes que o Brasil precisa urgentemente fazer. E viu, Edu? É como você mesmo diria aí, ó, hashtag vai que dá. Muito obrigada aí pela sua participação, obrigada por compartilhar a sua história, que tanto nos inspirou. Tá passando aqui agora já os contatos do Edu, na verdade da ONG, para você participar dessa corrente do bem, viu? Muito obrigada, até mais. Obrigado, foi uma alegria estar com vocês, parabéns. Excelente. E a gente ouve o Edu, né, e fica contagiado mesmo. Você quer participar, você quer fazer alguma coisa. É isso que a gente quer de você também, viu? A gente quer que as pessoas se mobilizem. Então, vem, eu acho que eu aprendi aqui, eu entendi mais ou menos o que significa esse empreendedorismo social, né? Eu tenho uma ideia, uma necessidade, eu observo esse processo, quero agir, e agora eu preciso, quem sabe, ter outras pessoas comigo que pensem igual a mim, né? Como que eu faço para encontrar essas pessoas? Formar um time, né? É. O Edu, eu assisti uma palestra dele no começo desse ano e ele fez cair algumas fichas para mim, né? Ele fez uma provocação muito forte de você tem medo do quê? E nessa palestra ele estava falando de empreendedorismo para empreendedores, né? Tinha eu e mais um grupo de quase 500 empresários assistindo o Edu. É um ídolo, o que ele faz arrepia, né? Quando ele fala, a energia do cara é sensacional. E você tem medo do quê, né? Você tem medo de somar com quem? Por que sair nessa? A gente estava falando aqui até de psicologia positiva, das nossas crenças limitantes, aquela coisa de, quero fazer tal coisa. Mas será que... E você começa a se botar, a se retrair, né? Você começa a fechar a sua ideia, você começa a vender uma dificuldade para você mesmo e você fica naquela inércia. Então, eu acho que é isso. A partir do momento que você realmente fala com essa energia, né? O propósito que a gente estava comentando, você começa a atrair pessoas para o seu movimento. E aí eu acho que o momento como esse, a humildade vem à tona, né? Quem está tendo resultado hoje, e resultado não financeiro, mas resultado de mental, saúde mental, né? De uma convivência um pouco mais leve, não está entrando em depressão. Então, você dá uma olhada, assim, um comportamento padrão dessas pessoas que estão conseguindo caminhar, é a humildade, é escutar. É olhar, e aí é essa humildade que faz você, às vezes, olhar a ideia do outro e não ter aquela vaidade de, mas a ideia não é minha. Eu não vou apoiar esse projeto aqui que não tem nada a ver comigo, né? A questão é a ideia, a questão não é a pessoa. Né? Aí quando você se livra um pouquinho de você mesmo, você vê que essa questão não precisa funcionar só na vertical. Vamos na horizontal, vamos juntar aqui e tal. Todos são beneficiados, imagine. Vai pensando aí, nós estamos aqui fomentando, né? Colocando algumas sementinhas na sua cabeça e no seu coração e tomara que esse negócio floresça, viu? O intervalo é rapidinho, só dá tempo de você beber uma água, hein? Essa mania de você pegar esse controle remoto. Toda vez que eu falo intervalo, já quer pegar o controle remoto, quer mudar, para de zapear. Fica aí, o intervalo é rapidinho e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Rapaz, você está animada? Está animada aí? Esse programa hoje é que você sai daqui com aquela vontade. Só não pode deixar a peteca cair, porque tem gente que pega a peteca, tá legal e tal. Não deixa esfriar. E para a gente entrar nesse ritmo, agora a gente vai dar um pulinho lá nos Galdérios, nos Pampas. Nós vamos para Viamão. Para você que acha que tem que ter aquele contexto empresarial para fazer o empreendedorismo social, a gente vai ver a história agora da tia Lolô. No ônibus, a tia Lolô do ônibus, que tem um projeto especial na sua comunidade e a gente vai aprender um pouquinho mais. Roda o VT. Tia Lolô do ônibus. É assim que a Losângela é conhecida há 25 anos. E quem vai contar o porquê disso é ela. Começou com meu filho, que tinha na época 6 anos, precisava de um reforço escolar. Fui na escola perguntar e a professora disse, olha, aqui não tem ninguém que possa dar reforço, se souber avisa a gente. Eu vim para casa e resolvi fazer eu mesmo um reforço com ele. E começou a dar certo. Aí começou os coleguinhas de aula vir, depois os coleguinhas da rua. Quando eu vi, já tinha 12 crianças dentro da minha casa. Só que o número de crianças foi aumentando cada vez mais. E a tia Lolô ganhou um ônibus, que se transformou em sala de aula. Aí eu descobri a proprietária da área da frente e fui lá e conversei com ela a render aquela área. Aí no meu aniversário o pessoal queria fazer uma festa, eu disse, eu quero tijolo, eu quero cimento. Você é louca, o que tu quer fazer com isso? Eu quero fazer um lugar para colocar minhas crianças.
O que começou com um simples ônibus se transformou na escolinha da tia Lolô, que atualmente atende mais de 180 crianças e adolescentes. Aqui é como se fosse o colinho de mãe. Eles vêm para cá, eles têm tudo o que eles deveriam ter em casa, mas não têm. Carinho, atenção, amor, paciência. Para manter os serviços da escolinha, que são totalmente gratuitos, a Lolô e outros voluntários confeccionam estampas em canecas, chinelos e muito mais. Eu vendo doce, eu faço quindim para vender, faço bolo de pote. Antes de eu ganhar essas máquinas, fazer essas coisas, eu sempre fazia pano de prato. A Lolô vive para cuidar das crianças e a gratidão que elas têm pela professora é tanta que muitas retornam para ajudar. A Jennifer é voluntária e tem 2 filhos aqui na escolinha da tia Lolô, só que ela também já foi aluna aqui, não é, Jennifer? Verdade. Com quantos anos você chegou aqui? Com 7 anos. 7 anos? E você ficou até quantos anos? Eu agora estou com 22 e estou ainda. Então você saiu e começou a ajudar como voluntária? Sim, comecei como voluntária com 16 anos, que eu tive a minha filha. E qual que é a diferença assim, que você sente que a tia Lolô fez na sua vida? Fez bastante, né? Por causa que ela ajudou nós desde os 7, né? Que foi a minha mãe, que a minha mãe era voluntária. E agora ela saiu e ajudou eu e meus irmãos também, né? Então, talvez sua filha seja voluntária aqui também. É, pode ser também. A tia Lolô nunca cursou pedagogia nem fez magistério, mas nasceu com o dom do amor, uma didática bastante eficiente. É muito bom. Eu sento lá, eles vêm vindo assim, ó. O meu marido outro dia disse assim, ó. Eu tava vendo tudo nas câmeras, parecia uma galinha com os pintinhos, porque eles vêm tudo pra perto, sabe? Assim, fica assim. Então, às vezes eu tenho que abraçar um aqui, coçar a cabeça no outro, assim, vir aqui no outro, sabe? É muito gostoso. Às vezes as pessoas me perguntam, quantos filhos tu tem? À noite eu tenho 4, de dia 100 e tantos. Olha o pagamento aí, você viu o pagamento? É em real, é em abraço, isso sim, meu filho. O que é isso? Tá querendo só resultado financeiro, é em abraço, em resultados, em gente sendo transformada, Verdade, né, Cris? Carol. E essa matéria foi feita quando? Porque o pessoal estava abraçando? Não, foi antes da pandemia, legal. isso mesmo. Foi antes da pandemia, quando a gente podia abraçar aquela época lá atrás, sabe aquele negócio que a gente podia encostar um no outro? já tá com saudade, né? Participa do programa, viu? Olha só. A gente estava falando dessa questão pandêmica e tal, e muitas vezes a gente quer empreender. Abre a internet, joga lá no Google, 50 mil buscas aparecendo ali, você não sabe para que caminho. E aqui no intervalo, o Matheus estava falando aqui de uma ideia que ele pode dar para você que quer empreender. Fala aí, Matheus. Legal, vamos lá. Hoje eu sou responsável por uma agência de publicidade, nós temos uma equipe de quase 30 pessoas, uma operação bacana. E a gente, na sexta-feira passada, nós fizemos o primeiro encontro de inovação da agência. Então, a gente puxou o tema inovação, que é ainda tem que ser desmistificado, né? As pessoas, quando falam inovação, elas só pensam que é tecnologia, que é, nossa, uma coisa muito distante da minha realidade. E não, né? Inovação é qualquer coisa que você faça da forma diferente. E a gente está no momento de inovação, né? Porque a gente está tendo que viver de uma forma diferente, né? A nossa realidade mudou completamente. Então, essa é só uma provocação para ilustrar aí o que a gente quis trazer para a equipe, né? De, olha, no seu home office, então, na forma como você está trabalhando, vamos inovar. E nesse exercício, né, o Diego, que é um rapaz que trabalha com a gente na área de criação, ele deu a ideia da Papaya, que é o nome da agência, né? Agência Papaya, começar a atuar de forma social. E aí a gente abriu um canal com o público em geral, né? Para inscrever a sua ideia de empreendedorismo e para escrever, eventualmente, a sua dificuldade, se você já estava empreendendo e teve uma dificuldade, uma retração nesse momento. Então, a ideia é, a gente colocou a agência à disposição dos empreendedores que já estavam em andamento ou daqueles que querem empreender. Então, para a gente realmente dar uma força prática, uma força psicológica, uma força de apoio, né? E também não só de conversas, mas também de daí entregar a matéria-prima, que é uma comunicação, eventualmente fazer um material de post para o cara criar o canal no Facebook dele, ou uma página no Instagram, ou dele ter um apoio que apresente os produtos e serviços. Ou seja, né, é uma assessoria grátis, né? É isso aí. Eu quero empreender, ou meu empreendimento tá abalado com esse processo.
tem aqui informações para você. Depois você busca lá no papai, hein? Olha lá, você está mandando aí interação para a gente? Bora jogar interações aí, para a gente saber o que você está falando do outro lado. A Gisele Bononi. E aí, Gisele? Costumo falar para amigos que não é necessário dinheiro para fazer o bem. Precisamos mesmo é de vontade. Tenho várias histórias, mas ao contar sem dinheiro, tá? Sempre passo em frente a lojas de corte de tecido, acabei fazendo uma amizade e ganho os restos de tudo que iria para o lixo. Pego, distribuo para o pessoal da igreja que costura roupa para doação. Para a amiga que faz artesanato com uma população carente, a amiga que faz tapetes para viver, para minha avózinha passar o tempo por aí, a sensação de estar ajudando é maravilhosa. A Gisele colocou a simplicidade de pegar algo doado e transferir para quem precisa. Pronto. E ela nem, né? Isso dá tempo, né? Não, eu passo aqui todo dia, eu posso pegar aqui uns tecidos. Quer me dar esse negócio? Pronto. Empreendedora. Eu sei quem precisa. Empreendedora. Parabéns, Gisele, viu? Agora, muito obrigada, viu, Matheus? Porque o nosso, tudo que é bom vai acabando, né? Igual o bolo de vó, né? O que é isso? Ei, mas o Matheus tem que voltar. Tem o efeito bumerangue aqui. Tem. Você viu a loucurinha do programa? Se voltar, é gente fina. Porque, apesar dos apresentadores, ele veio pelo conteúdo. Valeu. Fina e corajosa. Vocês vão me deixar em situações mais tensas aqui, mas foi muito legal. Eu agradeço o convite. É uma energia muito legal, né? Em um momento como esse, receber e trocar energia positiva é o que interessa, né? Essa acho que é a essência do empreendedor, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Espero que eu tenha contribuído aí, feito a diferença aqui hoje, que vocês fizeram bastante diferença. As pessoas que participaram, né? Sempre deixa uma mensagem positiva, então é isso que interessa. Agradeço aí o convite. Excelente. Mais do que energia, nós distribuímos esperança, viu? E é sobre isso que o pastor Alceu vai falar agora, está online aí com a gente. Pastor, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema empreendedorismo social? Olha, a Bíblia, Carol, Cris, amigos, a Bíblia fala muito sobre empreendedorismo, porque a base do empreendedorismo, como a gente conseguiu ver através do programa de hoje, do Entre Família, é que Deus e o empreendedor quer solucionar um problema, resolver um problema, solucionar uma situação. E eu fiquei olhando na Bíblia e eu fiquei pensando assim, quais as soluções que Deus trouxe através da palavra? E eu descobri algumas. Por exemplo, você sabe que Deus empreendeu no ramo da navegação? Quando havia aquele problema que viria, que era o dilúvio, ele empreendeu no ramo da navegação. A arca, um grande barco, maior do que os petroleiros que a gente vê hoje no mar. Ele empreendeu também para solucionar um problema da fome. Por exemplo, ele deixou que o maná caísse do céu, aquele alimento saboroso, nutritivo para o povo de Israel. Também no ramo da panificação, se você lembrar, Jesus nasceu em Belém, que é a casa do pão. Jesus multiplicou os pães, o ramo do empreendedorismo. Tem mais, quer ver? Deus empreendeu no problema sanitário de Israel e ele deu leis de sanitarismo para que o povo de Deus tivesse saúde. E ele empreendeu, Cris, na questão da alimentação também. Deu alimentos, falou assim, olha, isso aqui vocês podem comer, isso aqui vocês não devem comer. Ele empreendeu na questão da água também. Havia uma crise hídrica e teve um grande problema. E Deus falou assim, vou resolver esse problema. As águas até estavam amargas e ele solucionou. O empreendedorismo de Deus a gente vê através de todas as escrituras, toda a escritura. Quer ver? O empreendedorismo no ramo da construção. Ele empreendeu no ramo da marcenaria a tal ponto de que o filho dele se tornou um marceneiro profissional. Ele empreendeu no ramo da agricultura e ele falou assim para os auxiliares, né, Adão e Eva, encham a terra, reproduzam, mas cuidem da terra, lavrem a terra. E qual foi o maior empreendimento que eu vejo na palavra de Deus? O maior empreendimento é quando em Gálatas capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz que havia um problema com o pecado, que traz dor, que traz angústia, que tira o sono, que tira a paz. E ele falou assim, eu vou resolver esse problema. E ele empreende no caminho da salvação da humanidade. Está descrito lá em Gálatas 4, verso 4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido
sob a lei, nascido de mulher. No momento exato da história, Deus empreendeu para salvar toda a humanidade. Que bênção, maravilha, gente. Olha, tem coisa melhor que terminar o nosso programa com o maior empreendimento, né? Que é essa questão toda de finalizar o pecado. E que bênção, a gente leva esperança para você. O programa de hoje, Carol, espetacular. 100%, mas amanhã você tem que estar aqui também, viu? Nós vamos falar de um assunto que está virando conversa aí nas suas redes sociais, no grupo da família. Afinal, qual é o papel do professor? Qual é o papel dos pais? Qual é a função de cada um dentro desse sistema aí? Os objetivos são os mesmos, né? A educação das crianças. E a mamãe que agora virou professora em casa para ajudar? Eita! Hein? Como é que eu faço? Conta de matemática, eu estou contando a batata, eu contei lá, já errei a batata. Agora a feijão. receita não tá legal, Não porque tá agora legal. tem que ensinar esse menino. A gente está numa aula de química, mas não deu química, porque eu tenho que cuidar da panela, a pressão e ainda o esposo que chegou aqui. E que aí? fácil não é, viu? Mas tem papéis bem assim, bem claros. E amanhã você vai poder tirar dúvidas também, porque tem uma psicopedagoga que vai. Gente, por favor. Falar, Essa mulher amanhã vai ter que falar, porque você tem muitas dúvidas agora. Porque ela já tinha uma carga. Agora, na pandemia, as perguntas mudaram. Que é ela vai ver que isso aqui vai ser um upgrade. É uma oportunidade. Isso aí, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bênção. Fica aí com a gente, viu? Você já sabe, 2h30 da tarde tem o nosso encontro marcado, vai até às 4h. Então, você já fala aí para quem está na sua casa, para quem está em volta, ó, não posso agora, porque o Entre Família começou. Eita. Amanhã é o tema aqui falando de educação, já joga no grupo da família e continue aqui com a programação da Rede Novo Tempo de Comunicação, hein? Sai daqui não, hein? Abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.